Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. E hoje quero estar explorando com vocês como é que a gente consegue identificar e escapar das pequenas armadilhas diárias que vai levando, e sem perceber, vai levando, diversos gestores ao esgotamento. E, em contrapartida, a gente pensa aqui como é que a gente consegue atuar antes que o corpo começa a pedir por socorro. Meu nome é Cecília Tutsui, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse, onde ajudo gestores e líderes a pararem de carregar a incompetência alheia e resgatar o gestor estratégico que a empresa teme perder. E ao longo da minha trajetória, tenho cuidado e atendido de diversos gestores e líderes já ali no limite do esgotamento e o quanto que existe ali um padrão, uma caminhada muito comum, que é principalmente não perceber aí sinais que está entrando em pequenas armadilhas no dia a dia, na correria do trabalho, e isso vai culminar lá na frente, num esgotamento, e podendo chegar inclusive ao burnout. Como diz o título desse nosso episódio de hoje, como sair das armadilhas invisíveis do esgotamento antes do corpo pedir socorro. Primeiro ponto, a gente explorar aqui quais hábitos, e atitudes diárias, são pequenas coisinhas, do dia a dia, mas todo dia, que aparentemente são normais, mas que é ali uma pequena armadilha ali que você está se colocando, que acaba caminhando para, ao longo do tempo, para o esgotamento dos gestores e líderes. Hoje temos aqui um recurso indispensável no nosso dia a dia, que é o nosso celular. Mas o quanto que a gente tem utilizado, às vezes, muitas das vezes, utilizado ele de maneira não saudável. Por exemplo, o nosso despertador já é nele. E aquela luz, que já vem na nossa cara logo cedo, quando não fica ali já ligado a noite inteira, mesmo que no silencioso, enfim, proteção, luz azul, aquelas coisas, mas está ali ligado, entende? Está ali no Wi-Fi, está ali na rede de celular, então essa rede está onde? Tá ali no quarto, com você também, no mesmo lugar que você dorme, isso já é uma coisa, Aí a primeira coisa que você faz, lógico, você já tá com o celular na mão, vai olhar as 200 mensagens que já tem, que um monte de gente mandou, enfim, tá ali, e já fazendo tudo errado, desde cedo. Então aí que você vai, se preparar, realizar ali a sua higiene pessoal, mas já pensando, nas mensagens que você recebeu, o que você tem que resolver no dia, já tá ali, fritando o seu cérebro, com as questões pendentes, do trabalho, da vida pessoal, que aí nesse momento se mistura tudo, tá? Você vê mensagem de tudo qualquer coisa, Quando não, começa a rolar os feeds, Se não tem mensagem, a gente tá em alguma rede social, vendo várias notificações diversas de assuntos N, possibilidades. Antigamente, era o momento de ligar a televisão, não muito antigamente, e olhar as principais notícias do dia. Ou quando entra no carro, aí liga ali na rádio, que começa a colocar ali as principais manchetes do dia. Então aí a gente começava o dia mais informado. Isso é uma coisa. Outra coisa são os feeds infinitos, de conteúdos aleatórios, muitas vezes não fundamentados,
né, a onda dos fake news, né, o quanto que vai tomando conta também do nosso cérebro, né, a gente fica ali, né, até a gente entender que aquilo é um fake news, você já gastou alguns neurônios com aquilo, né, então a gente não está tendo mais filtro, né, logo cedo, tá, aí, né, que outros hábitos, né, por outro lado, quando vai dormir, também com o celular na mão, né, não quero pintar aqui o celular como o grande inimigo, muito pelo contrário, né, cada recurso que a gente tem, cada tecnologia, cada objeto, cada coisa que a gente utiliza no dia a dia, a gente pode utilizar a nosso favor ou contra a gente, é uma escolha, né? Hoje eu utilizo o celular principalmente para o trabalho, né? Para este trabalho que realizo, inclusive, né? Estou nas redes sociais e tudo mais, né? E o celular facilita muito essa caminhada, né? Para que a mensagem, né? Para que a psicologia anti-estresse atinja aí o mundo todo, se puder, né? Estou aqui sonhando grande, mas o quanto que é uma bandeira importante aqui para mim, a questão da prevenção ao burnout, principalmente, né, não precisarmos pagar um preço tão alto, sendo que ações bem simples, né, realizadas lá atrás, e aqui é o momento da gente pensar, né, que armadilhas são essas pequenas coisas do dia a dia, que a gente fazendo todos os dias, aonde que isso vai te levar, né, a caminhada para o burnout é certa, se você continua, né, com estes hábitos nocivos para você, né, e por outro lado, né, quando a gente fala de hábitos, a gente deixa de realizar, né, os hábitos saudáveis, né, as coisas que te fazem bem, né, a alimentação é uma das coisas que mais se prejudica, né, nessa correria do dia a dia. A gente vai pro mais fácil também, né, o que está ali ao nosso alcance, né, porque você não quer ficar pensando no cardápio do dia e tudo mais, né, já tá ali, né, vem ali a encomenda na sua porta, tá, mas até que ponto isso tem sido saudável para você, né, então isso se tornou um hábito já, né, não, nem tem, né, ingredientes ali, né, naturais aí na sua geladeira. Então, é uma coisa para a gente pensar, já é preocupante, tá? Então, pequenos hábitos, né, que a gente vai normalizando ao longo dessa caminhada, né, e realizando todos os dias, e, né, para levar para o esgotamento físico, mental, emocional, é 2, tá? Então, a gente parar para pensar, né, que hábitos, que micro hábitos aí do seu dia a dia, inclusive, né, se puder comentar aqui o que é que você tem identificado aí, que você realiza todos os dias, né, na inocência, né, que você acredita que pode estar, né, te drenando, né. Quando a gente fala drenando, é aquilo que não te traz coisas boas, né, não te recarrega a energia, né, de fato, né, não recarrega as suas baterias internas. Aí, né, um outro ponto importante para a gente alinhar aqui os nossos pensamentos, né, por que será, né, que é tão difícil, né, a gente perceber que o ciclo do esgotamento começou, que a gente tá, né, entrou numa armadilha, aquela coisa, né, do ciclo rodando, você tá ali dentro, e andando ali, né, e o negócio só girando ali naquele mesmo lugar. Como é que faz, né? Por que é tão difícil, né? Porque tem que chegar no nível realmente de um esgotamento para então tomar consciência, para então pensar, né, em alguma atitude, né? A gente sempre deixa as coisas chegarem no limite do limite, né? Às vezes ultrapassando esse limite. Por que é tão difícil? Né? Vamos pensar aqui junto, né? A gente se acostuma, né, com essas pequenas coisas, a gente normaliza,
né? Vem aí, né? Nossas crenças que a gente vai instaurando dentro da gente, a gente vai para o mais fácil mesmo, isso é da natureza humana, tá? As neurociências já explicam muito isso, né? E o quanto que a gente vai perdendo, né, o controle da situação, né, o controle sobre nós mesmos. A gente vai, né, o efeito ali do coletivo é o que está na moda, é a trend do momento, né, existe até essa palavra, trend do momento, a frase, trend do momento. E você quer seguir aquilo, né, porque somos seres sociais. Entende? Somos seres, né? A gente quer pertencer, né? Esse sentimento de pertencimento, né? Em grupos sociais faz parte da nossa natureza humana, né? Mas a gente, por querer acompanhar ali, né? O ritmo do mundo, né? A gente vai adquirindo hábitos, né? Nocivos pra gente, bons também. Né? Mas quando são bons, é mais difícil de dar liga, né? Dentro da gente, né? Porque a gente vai para o mais fácil, né? E o mais fácil geralmente não são os mais saudáveis, tá? Então, é por isso que é tão difícil, né? Sair desse ciclo da armadilha. Porque tem ali aquela coisa, né? A dopamina ali imediata, prazerosa, tem ali uma sensação boa, tá? Mas manter, né, esse comportamento, esses hábitos ao longo do tempo, todos os dias, isso tem um preço, né? Coisas que a gente não pensa na hora que tá nesse ciclo, né? Rodando, né? Nesse ciclo aí pequeno da armadilha, tá? Que vai se tornando grande lá na frente, tá? E a gente pensar aqui então quais são, né, os primeiros sinais aí de alerta, tá? Que gestores e líderes têm ignorado, né? Porque junto com isso, né, dessas pequenas armadilhas, aí quando você se dá conta, opa, né, passou 30, 40, uma hora só rolando o feed em alguma rede social, não absorveu nada, riu um pouco, enfim, ficou sabendo de algumas coisas, mas você não sabe o que é fake, o que não é, enfim, né, mas ficou lá 30, 40, 50 minutos e passou. Aí você se dá conta, não, tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho que, né, aí volta para as obrigações, né, aí vai dirigindo, ou vai pega a condução, pensando, ou quando, né, não tá, continua no feed, e a gente vai atropelando tudo, a gente nem se percebe, né, o que né, 200 informações que você recebeu logo cedo, né, pelo seu celular, diferentes, né, uma informação diferente do outro, desconectada do outro, você nem processou direito isso, né, de falar, opa, isso aqui é aqui, isso aqui não serve, isso aqui lixo, isso aqui. Não, você tá ali com aquilo, né, eu costumo dizer que a gente tem uma nuvem, a gente carrega uma nuvem de informações, e quando a gente não faz uma limpeza disso, né, organiza isso, aquilo vai tomando, né, pensa uma nuvem de chuva que vai se formando em cima aqui da sua cabeça, né, vai ficando cada vez mais pesado, né, e esse peso de fato, né, vai refletindo em você. O seu humor vai mudando, porque você não está conseguindo mais conectar os pensamentos, né? A sua atenção fica diminuída, você não consegue argumentar como antes, né? Esses já são sinais de alerta importantíssimos, né? Você se percebe, você está ali pensando numa coisa, uma coisa importante, aí você esquece, aí você tem que voltar. Isso já acontecia com frequência? Se não acontecia, né, se não tem nenhuma questão neurológica anterior, né, porque tem isso também, tá? Mas se isso foi adquirido, né, por conta desses micro hábitos, né, não saudáveis,
já é um sinal de alerta também, né? E a gente vai ignorando, né? Porque depois você se lembra, aí a vida vai seguindo, você vai tocando, você vai fazendo, né? Mas vocês percebem, né, que a mudança vem gradualmente, vem muito que imperceptivelmente, né? Por isso que é assim invisível. Ah, só mais um feed, só mais um vídeo, só mais, e vai, né? A princípio, ok, passa bem, aí ao longo das semanas, né, demora a vir, né? Alguma consequência mais palpável, né, mais concreta, tá? Por isso que a gente vai ignorando, né? E quando vai, né? Quando só lá na frente que os prejuízos, né, passa para além da carreira, para além do desempenho ali no trabalho, já atingiu a família, já atingiu todas as áreas, né, da sua vida. Aí que você pensa, nossa, o que eu fiz comigo? Não que seja tarde demais, é possível a gente cuidar, né, de tudo isso, mas o intuito aqui deste canal é a gente não precisar percorrer essa caminhada, entende? A gente realmente trazer os aprendizados de quem já trilhou essa caminhada dessa forma e que os prejuízos são gigantescos, né, e a gente não precisar fazer o mesmo. Né, a gente precisa poder, né, à medida que vocês estão me ouvindo, me assistindo, já tá ali, né, sério, né, já tem algumas coisas que já tá over. Então vamos parar, né, vamos nos desligar um pouco, vamos cuidar um pouco de nós mesmos, né, nosso cérebro, nosso coração, nosso corpo, né, nosso organismo como um todo. Tá? Quando a gente fala esse autocuidado, é autocuidado integral, né? Físico, mental, emocional, tá? E a gente entender que tudo é importante na nossa vida, né? Então, cabe a nós preservarmos o que é importante para nós. Então, neste momento, você já deve estar começando a pensar sobre os benefícios, né, de identificar, né, essas pequenas armadilhas do dia a dia, o quanto que a gente pode evitar malefícios futuros. Você deve estar já percebendo, né, isso ao olhar aí os micro hábitos nocivos que você vem se colocando todos os dias, né, e o quanto antes, né, a gente agir cedo, né, porque são hábitos adquiridos, tá? Você não nasceu, né, realizando tudo dessa forma, tá? Então, quanto que a gente pode desaprender muitas coisas, né? Então, a ideia é a gente deixar, né, desaprender, principalmente, né, as ações que não nos fazem bem, muito pelo contrário, né, nos prejudicam. Aí, no médio e longo prazo, os danos são muito grandes, tá? Então, o quanto que a gente conseguir tomar as rédeas, né, de nós mesmos, né, a gente está caminhando para esse autocuidado, para essa preservação de si mesmo, tá? Então, quando a gente reconhece, né, que quais são os padrões aí de esgotamento, né? São pequenas ações do nosso dia a dia que vai minando a gente, né? E a gente acha que é normal, a gente acha que tá tudo bem, é só mais um pouquinho, tal, e aquilo vai tomando uma proporção grande lá na frente, né? Vai tendo prejuízos importantes, né? Não é de um dia para o outro, né, que os danos aparecem. Aquilo vai sendo, né, implantado em você, você vai caminhando para aquilo, tá? E a gente reverter esse quadro também, né? A gente precisa de tempo para reverter, né? Mas micro hábitos a gente pode simplesmente eliminar, tá? Os efeitos, né, da gente começar a fazer isso, vai ter aquela coisa de sentir falta, né, porque a gente tá, por exemplo, a questão do celular, a gente tá com o celular na mão, né,
Então, de repente, desativar ali as notificações, as redes sociais já, né, ajudam tanto, a gente só focar no que é importante, a gente deixa, né, na primeira página somente as coisas importantes, mas aí a questão da notificação, né, é bom realmente selecionar, né, selecionar o que, né, de fato urgente, a gente atender o telefonema de algum familiar, né, isso é urgente. Agora as demais coisas pode ficar ali no stand-by. A gente não precisa responder, né, imediatamente, a gente não tem que olhar aquela notícia imediatamente. Né? Então, a gente poder pensar que micro hábito que eu consigo eliminar a partir de hoje. Já pensou? Quiser compartilhar aqui nos comentários, fica à vontade. Tá bom? Que inclusive vai ajudar outras pessoas, né, que estejam ali assistindo, né, esse episódio mais à frente, que é possível, uma caminhada possível, né? Então a gente precisa, precisa aí, né, do seu comentário, das suas impressões, do que você consegue realizar, do que você consegue perceber aí de mudanças pequenas que sejam, tá bom? E compartilha aqui, né, nos comentários com a gente, tá? E aí a gente pensa, né, por outro lado, né, tá, entendo, ok, mas, né, se você seguir ignorando, né, hoje você já sabe, não dá para dizer que não sabe mais, né, mas mesmo sabendo, continua ali, né, com os hábitos nocivos para mim. Aí eu quero que você pare, pense aí no seu cenário, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, seguindo, né, a sua rotina do jeito que está, né, se você tem hábitos saudáveis, aí tá tudo ótimo, né, mas aqui estou falando, né, de armadilhas, né, que a gente se coloca, hábitos diários nocivos, né, ok, você tem ali, identificou alguns hábitos nocivos, mas, né, pretende continuar com eles. Aí eu quero que você reflita, né, qual que, né, vai ser o futuro disso para você, tá? Tô pensando também, né, aí se tem um prejuízo para você, vai ter prejuízo no trabalho, vai ter prejuízo em outras áreas aí da sua vida, isso com certeza é consequência, tá bom? E lógico, o melhor momento de reverter, né, de sair dessas armadilhas é quando a gente identificar o que é possível eliminar, então já elimina, né? E pensar, ok, tá, né? Mas aí eu preciso ter alguma coisa no lugar. Tem gente que, né, sente falta, mas o que poderia ser colocado no lugar? Então já você pensa numa alternativa positiva que vai te fazer bem, entende? Né? Você ter ali uma playlist offline, desligar ali das redes, né, aquela playlist mais tranquila para você dormir com tranquilidade, aquela higiene do sono, isso é uma coisa diferente, né? Não é ficar ali, né, com estímulos desnecessários aí do seu cérebro, tá? Aí, algumas coisas, né, alguns pensamentos que podem surgir, tá? Né? Mas algumas desculpas que a gente se dá, né? Mas eu preciso saber o que está todo mundo comentando. Eu trabalho com isso. Eu preciso saber, né, da trend do momento. Eu preciso saber, né, o que está em alta, né? Acho que existem, né? Continuam existindo os canais oficiais de notícias, né, de assuntos importantes. A gente tem momentos de lazer, com certeza, não estou negando isso, né? Não é eliminar as redes sociais da sua vida, né? Mas a gente tem um filtro inteligente. Lembra aqui, né, que você é o gestor estratégico, né? Então, estratégico também na sua vida. Tá? Você é inteligente o suficiente para filtrar, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, entende?
Você tem isso em você. Né? Então, o quanto que a gente resgatar isso quanto antes também, né, não te faz se perder, né, nesse movimento social. Né? Você é um ser inteiro, né? Você é um ser único, com característica, com personalidade própria, né? Não precisa copiar os outros, né, para se destacar. É você sendo você mesmo, né? Você na sua melhor performance, lembra? Né? Então você estando inteiro, né, inclusive mantendo hábitos saudáveis, né, e eliminando os nocivos, você está cuidando dessa performance, inclusive, tá? Você está ali protegendo, né, o seu cargo também. Então, recapitulando os principais pontos aqui da conversa de hoje, a gente tem então a clareza agora do jeito errado de lidar com as armadilhas invisíveis, né? Quando a gente fica ignorando ali sinais mesmo, né? Esses micro hábitos nocivos vão atingindo, por exemplo, a nossa qualidade do sono, nosso prazer em outras coisas, né? A gente vai se minando. Tá? A gente entra numa onda, né, de modismos e tal, né? Então a gente tá deixando de fazer coisas benéficas para você, tá? Então isso vai alterando o seu humor, vai trazendo maior irritabilidade, o ciclo do sono fica alterado e coisa que a gente vai ignorando, né? Então quanto que isso vai minando você mesmo. Né? Aí na sequência você se liga, né, que tem a obrigação batendo na porta, então você se volta, né, para o lado de fora, para o externo, para as obrigações, aí entra, né, o modo faz tudo, né, dou conta de tudo, né, porque aí você perdeu tempo com algumas coisas, né, e você entra aí nesse modo aí do resolvedor, né, de problemas, que dá conta de tudo, quer se mostrar forte, né, então nem se olhou direito e já mudou ali, né, o canal, tá, e fica, ao ignorar todos esses sinais, o corpo começa a gritar, né? E mesmo assim, continua ignorando, né? Esse é o jeito super errado de lidar com isso, né? Que aí, com isso, né, sua performance vai diminuindo, você tá mais exaurido, você tá, né, começa a se perder, né? Pode até ser motivo de um afastamento temporário ou não, enfim, porque o caminho do esgotamento mental, emocional e físico também traz esse tipo de consequência, né? Você não está ali desempenhando o seu melhor, entende? E em contrapartida, a gente destacar aqui, que é o que a gente quer saber, quer instaurar, né, o jeito certo de lidar com tudo isso, né, monitorar os sinais de esgotamento, né, pera lá, isso aqui eu tô caminhando, né, pro meu bem-estar, pro ser mais saudável ou não, né, faz um check-up interno semanal aí. Tá? Para você, né, que agora você já entende, né, quais são os sinais de esgotamento, os primeiros sinais de esgotamento. Então você já, né, quando identifica, opa, né, nesse check-up você já identifica e já vai pro caminho, né, de restaurar, de resgatar ali a sua saúde como um todo, né, manter, preservar a sua saúde. Então, e caso haja ali preocupações excessivas, né, quando você começa a ter, né, sinais mais claros ali de esgotamento, ter, né, o discernimento, a clareza, né, de procurar a avaliação, né, profissional necessária, tá bom? E pensar em hábitos, então, saudáveis, né, micro hábitos também, okay? As coisas que te fazem bem. Então, estes vamos manter, vamos ampliar quando possível,
tá? Principalmente as que preservam aí o seu bem-estar, né? Bem-estar de verdade, né? Não é fazer de conta, tá bom? E, lógico, né? Se necessário, né? A gente ter que parar, né? Bruscamente algumas coisas, né? Para o seu bem maior, com certeza, né? A gente precisa se preservar em primeiro lugar. Né, não precisar pagar o preço, né, de um esgotamento ali extremo, de um burnout, tá? A gente atuar o quanto antes, né? Não precisa o corpo realmente, né, colapsar para, opa, realmente não estava bem. Não. Muito antes a gente mudar este ciclo, tá bom? Sair, né, dessa armadilha toda. Tá? Então, chegando aqui nos momentos já finais, né, deste episódio, espero que você tenha ali identificado, né, se existe aí alguma armadilha que você entrou, algum hábito nocivo que você acabou adquirindo aí pela correria do dia a dia, né, pela a própria evolução da humanidade, né? A gente está aqui, né? Seguindo para frente, né? Hoje o nosso dia a dia, né? 2026, que eu estou gravando este episódio, é muito diferente, né? De 20, 30 anos atrás, né? O nosso dia a dia é muito diferente. E por ser tão diferente, a gente, lógico, né? Ter os benefícios aí dessa evolução toda e usufruir disso, com certeza, né? Com inteligência, lembra, né? A palavra aqui deste programa, estratégico, ser estratégico, né? Você tem todos os recursos, as evoluções, as tecnologias a seu favor. Você tem utilizado realmente a seu favor, tem sido benéfico para você, né? Então a gente percebe, né, bastante a diferença de evolução histórica, contextual e tudo mais, mas aí nessa a gente perdeu muitos dos hábitos saudáveis também, né, deixou para trás. Será que caberia, né, resgatar alguns deles, né, para esse cuidado, né, essa saúde preservada integralmente em você, né? E aí sim, né? Realmente isso vai repercutir no seu trabalho, na sua liderança, você mais inteiro, enfim, não precisar, né, sofrer ali as consequências de um esgotamento, né? Porque quando a gente está nesse limite do esgotamento, a gente já perdeu muita coisa já pelo caminho, entende? Principalmente assim, o seu humor, o seu físico, sua qualidade de vida já está bem diferente, né? O esgotamento é isso, né? Pensa lá, né, naquele limite do limite, tá? Então, não precisamos chegar nesse ponto, tá certo? Então, vou finalizando aqui a nossa conversa de hoje. Se você ainda não se inscreveu, né, para acompanhar os próximos episódios deste programa, ativa ali o sino das notificações e compartilha, né, esse vídeo aí com um amigo, com familiares ali, colegas, que possam estar, né, entrando, né, nessa armadilha ali do esgotamento. Né? Vamos juntos, né, levantar a bandeira da psicologia anti-estresse, que a gente não precisa pagar o preço, né, de um burnout, de um esgotamento aí, de um colapso mais sério. Tá? Não precisamos pagar este preço. Podemos realizar pequenas mudanças a partir de agora. Tá? Então, a gente se encontra no próximo episódio. Até breve!